Estamos ao vivo? Acredito que sim. Opa. Olá, eu sou o Bruno Alpor e hoje é dia 19 de setembro e um dia muito especial para nós, que é o dia do teatro. Nós vamos ter convidados muito especiais para esta live conosco. Então vamos chamá-los. Estamos chamando, vamos ver se nossos convidados estão aí. Vamos conferir aqui. Estamos chamando os nossos convidados. Lembrando a todos que esta live ela é produzida pela produtora Alpor, Produções Artísticas, que visa utilizar da arte como um intermediário do bem e ações para um mundo melhor, sem necessariamente estar filiado a questões partidárias, políticas, econômicas, religiosas, mas respeitando tudo e a todos que querem fazer algo de bom e diferente neste mundo. Não esquecendo que arte é fazer o bem através do belo. Nós estamos aí... Estou vendo um dos irmãos. O Léo não pôde vir porque ele tá doente hoje. Aí ele me falou que não ia vir e que eu tinha que fazer a live sozinho e tal. Bom, mas vamos continuar aí, né? Abestado, mentira, abestado! Tô aqui, abestado! Que droga, meu! Eu juro que o dia Tá a gente vai fazer cortando umas aqui um pouco. A luz tá estourada aqui em cima. Mas a luz é estourada aí, sim. O que foi, Bruno? Tava meio cortado o áudio, mas eu acho que eu entendi. Ah, tá. Não, eu tava falando que um dia, quando começar uma live, eu juro que a gente vai fazer uma piada engraçada. A gente tá tentando, um dia a gente chega lá. Tá tentando. Vamos ter que fazer várias e várias lives, então. Exatamente, né? Acontece. Certo, então antes da gente começar a conversar sobre o nosso tema de hoje, a gente quer dar um recado especial, né, que em parceria com os irmãos Ritter, nossos convidados maravilhosos, nós temos o projeto Nos Ajude com a Procura da Felicidade. Um projeto que está hospedado lá no Catarse e que visa auxiliar a manter e a dar continuidade neste projeto da peça espírita A Procura da Felicidade. Então, lá no Catarse, no link da bio aqui do Instagram, você encontra todas as informações de como funciona, como ajudar. E, enfim, compartilhe com a gente. E se você não pode ajudar financeiramente, sempre tem outras formas como compartilhar, que é muito importante, né, Gris? Exatamente. Nos ajude, por favor, hein? Por favor, a gente tá pedindo. Ajude a procura da felicidade. Vocês estão à procura da felicidade? Claro, né? A gente só vai achar a felicidade se ajudarem a peça. É isso que a gente fala na peça, inclusive. A peça inteira é para falar, ó, a gente só vai ser feliz se vocês apoiarem. É isso. Vocês viram o cenário novo aqui? Pois é, cara, eu não tava reconhecendo, inclusive quando tu nos chamou, eu entrei, eu fiquei, nossa, o Bruno tá no fundo verde, né? Adicionou esse fundo aí depois. Que louco esse? Estamos mudando o cenário. Tá top, tá bonito, hein? Da hora. Tá legal, né? Então, para quem não conhece ainda vocês são os Irmãos Ritter, Comédia e Espiritismo. E... Passa um recado aí, quem são vocês? Bom, então... Quer falar, vai lá? Não, sempre que fala mesmo, eu não preciso falar assim. Tá, fala tu então. Não, então tá, então. Agora É uma equipe muito unida, né? Nós somos os Irmãos Ritter, eu sou o Léo, ele é o Gabriel, então... Eu sou o Léo e ele é o Gabriel. Ah, isso, exatamente. E nós somos os Irmãos Ritter, e nosso sobrenome é Ritter, nós somos irmãos e com a nossa peça, A Procura da Felicidade, que fala sobre a procura da felicidade, nós dos Irmãos Ritter, da companhia Irmãos Ritter, que é uma companhia de teatro, nós fazemos essa peça aí sobre a procura da felicidade. Meu Deus, foi muito difícil. Foi muito difícil achar esse nome? Na verdade, assim, ó. Vocês tiveram que catar muitos irmãos. Exato.
Na verdade, a gente começou no ano de 2014, nos apresentando num sarau artístico na Casa Bezerra de Menezes. A gente sempre frequentou oficina de teatro lá e a gente sempre carregou conosco a vontade de utilizar da comédia que a gente sempre teve em nossas vidas, assistindo filmes, assistindo outras peças de teatro. E a gente sempre quis levar essa comédia, essa brincadeira para dentro da Casa Espírita e do próprio grupo de teatro que a gente estava fazendo. E a primeira vez que a gente teve a oportunidade de escrever uma peça própria e tentar fazer algo diferente, em vez de só dramático, colocar a nossa comédia, foi em 2014 nesse sarau artístico na Casa Bezerra de Menezes. E aí foi super legal, a galera apoiou muito, a galera riu muito, a gente saiu do palco com todo mundo elogiando muito a gente. E beleza. Só para explicar para o pessoal aí como vai funcionar a nossa live, que enquanto a gente vai conversando um pouco sobre essas experiências que nós tivemos com o teatro, né? Aproveitando o dia do teatro, também aproveitando que nós estamos em Setembro Amarelo, para falar bastante sobre o quanto isso é importante para nossas vidas, no sentido até muito mais amplo, né? Do que a gente imagina. E em determinado momento nós vamos ter um momento para trocar essas ideias com perguntas que as pessoas que estão aí nos assistindo, né, a galera queira perguntar, então fiquem à vontade, ponham as suas perguntas sobre a experiência, ou sobre como vocês acham do teatro, o que vocês acham sobre o teatro, como ele pode realmente, né, nos ajudar a entender um pouco mais ou a se divertir um pouco mais nessa nossa vida. Então, teremos um momento para trocar essas ideias com essas perguntas. E eu vou fazer uma pergunta já para a gente começar o nosso diálogo, né? Que é exatamente dentro disso que eu comecei a conversar sobre como vocês identificam dentro das experiências teatrais, sendo nos Irmãos Ritter, sendo em outras companhias ou em outras oportunidades de se apresentarem, vocês identificam exatamente o ponto da mensagem, né? O que vocês pensaram que vocês estavam fazendo e depois vocês deram conta que era outra coisa, uma coisa muito maior. Vamos lá. Eu acho que começou, bom, no começo é mais um negócio que a gente tá, tipo, a gente gosta muito de humor e a gente faz as pessoas rirem. Eu só vou mais um pouco para trás, que eu não tô conseguindo nem respirar esse É importante respirar. E daí fica nesse negócio de, eu sou engraçado, eu faço humor e é isso que... É isso, né? É piadinha, faz as pessoas rir, é isso. Beleza, é nóis. E é muito o pensamento que até a gente tem no começo e algumas vezes as pessoas que estão assistindo têm esse pensamento também, né? Que é pura e simplesmente fazer uma piada e ficar por aí no humor, sabe? Mas parando para pensar, não é só isso, né? Sempre quando a gente está em palco e a gente faz as pessoas rirem, elas estão se divertindo, elas estão criando uma memória boa. Então, além de a gente estar passando essa energia boa para elas, essa coisa boa, assim, também tem muito do aprendizado que a gente manda junto com a peça, né? A gente mistura, é que nem quando a mãe tritura o comprimido da comida, assim, para a criança comer e não ver. A gente está fazendo piada lá, daí do nada, pá, ensinamento, né? A pessoa nem viu e já aprendeu. Muito bom. Muito bom. É bem isso, Pedagógico. eu acho que, assim, mais falando da nossa visão, no início a gente não tinha noção do quão grandioso podia ser e do quão a gente ia poder transmitir coisas para as pessoas, ensinamentos, mensagens bonitas, porque antes de tu tipo, tu ficar na teoria, né? Antes de tu subir no palco e ver as pessoas sentadas te assistindo, umas se emocionando, outras rindo,
e no final da peça as pessoas virem te dar feedback, te contando o quanto mudou a vida dela, eu acho que aí a gente começa a ter noção de que realmente, caraca, a gente está realmente conseguindo mudar a vida das pessoas, a gente está conseguindo levar alegria para elas. Então, óbvio, no início começa tudo como uma brincadeira, né? A gente não tem noção do quão sério é. E quanto mais a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo e vendo, caraca, isso aqui é grande mesmo. E aí vai se esforçando mais, vai estudando mais, vai se aprimorando para cada vez ficar mais profissional, para cada vez fazer melhor e entregar o melhor de si. Então, acho que a gente vai sempre crescendo, né? No início a gente não tem noção e vai vendo o quão grandioso é. Então, acho que essa oportunidade que a gente tem de levar a mensagem bonita para as pessoas em todas as nossas peças é um trabalho muito grandioso, assim, sabe? Puxando isso pelo lado espiritual, né? Faz muito sentido, pelo qual a gente sabe que está sendo, vamos dizer assim, conduzido, né, por um trabalho, quando a gente se entrega de coração, não, eu vou fazer, eu estou disposto, não importa se vier diversas críticas, porque geralmente tem muita crítica, principalmente por teatro com humor, né, e daí a gente vai se entregando e a gente vai pensando, talvez a gente consiga atingir uma, duas pessoas, assim, mas a gente vai percebendo que não, né, o nosso trabalho, esse trabalho em si, como o de vocês, vai chegando e vai levando e vai como uma onda, né? Vai levando, vai mostrando a mensagem para mais e mais pessoas. Eu tive uma experiência muito interessante, porque quando eu comecei a, com a, bro- com a produ- opa, com a produtora, eu comecei com uma peça de teatro que eu escrevi, enfim, e inclusive vocês participam, né? Que é Até Onde Vai, e ela é uma peça ela é uma peça que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque eu não tinha conhecimentos práticos, né, de como produzir um espetáculo teatral, como dirigir um espetáculo teatral, né. A atuação eu já tinha o conhecimento prático um pouco também, né. Então foi um misto de tudo. E no mesmo lado, eu tinha a questão de estar construindo a produtora e que ela não tinha que, na nossa visão, como equipe, não tinha que ter uma visão única, como o espírita, ou uma visão política única, ou um único viés. A gente queria poder realmente atingir todas as pessoas que querem pensar um pouquinho mais. E até onde vai é exatamente isso, né? A gente olhar a realidade e questionar, nossa, será que eu estou inserido nisso? Será que eu faço assim? Né? Será que eu vejo as coisas acontecer assim e não faço nada? Né? O quanto a nossa ação e até o ato de não fazer nada repercute em outras pessoas, em consequências positivas ou danosas. E então, enfim, nesse mister de coisas, eu fiquei pensando o quanto eu gostaria de ter colocado conceitos espíritas, mas acabei não colocando por essa questão. No final da peça, foi muito legal, que a gente teve 2 dias de espetáculos, até onde vai, lá no Teatro do Instituto, que infelizmente fecharam, antes da pandemia, não tem nada a ver com a pandemia. E uma das pessoas ali que assistiu a peça veio em mim e disse assim, nossa, como eu gostei da peça, muito legal, eu estava passando por uma situação muito semelhante, e a gente trata de vários assuntos nessa peça, a gente fala sobre machismo, a gente fala sobre corrupção, a gente fala sobre drogas, a gente fala sobre suicídio, então são vários aspectos que a gente trata, e ela se reconheceu em uma delas e disse, nossa, isso me ajudou a ver caminhos, né, para minha trajetória. E me perguntou um centro espírita que eu ia. E eu achei aquilo muito intrigante, porque uma coisa não tinha relação, né? A proposta da peça não era que alguém olhe a peça e diga, nossa, quero ir para um centro espírita, né? Como os stories muito bacanas que o Léo vive postando ali no Instagram de vocês, né, do Irmão Rito, chegando na casa espírita, emocionado, toda aquela brincadeira, né? E não tinha esse viés. Porém, como uma coisa também que o Daniel, uma grande inspiração para mim, meu primo, ele diz que a gente não consegue separar e a gente não deve separar quem a gente é, né? Dentro da casa espírita, fora da casa espírita, dentro do trabalho, da família.
Então, como as pessoas me reconheceram como produtor daquele trabalho, também reconheceram que havia ali, né, uma fonte que eu tirei de algum lugar. Então, eu achei muito legal o caminho do pensamento do pessoal que nem eu mesmo tinha me ligado. E isso são coisas que a gente às vezes não pensa, né? Que a gente é uma figura pública quando a gente está num trabalho como esse. E que a nossa conduta diária, ela repercute em pessoas poderem entender melhor o nosso trabalho e até mesmo entender outras coisas, né? Eu acho que, assim, até essa questão de a gente estar criando também, né, que nem tu mencionou, conteúdo para a internet, às vezes a gente fica tão focado em todos os dias criar um conteúdo e tu fica tão focado nisso e aí tu não para pensar nas pessoas que estão vendo o conteúdo, entendeu? Então, tipo, até esse último mês ali eu tava trifocadão e pensando em mais conteúdo, aí de repente veio no direct chamar uma pessoa e elogiar o trabalho, né? E falar, você não tem noção do quanto vocês alegram o meu dia, vocês não têm noção do quanto vocês melhoraram a minha vida, eu tava muito triste, eu já tava desistindo de tudo, aí eu vi o conteúdo de vocês, vocês conseguiram me tirar da tristeza e tal. Cara, isso é tudo para nós que, que somos criadores de conteúdo, porque a gente está fazendo isso para isso mesmo, para alegrar o dia de vocês. E aí, quando a gente recebe uma mensagem dessa, tipo, é a gasolina que a gente precisa para continuar seguindo em frente, tá ligado? Então, que nem tu falou, é um trabalho muito grandioso que às vezes a gente não para pensar, a gente fica o dia todo ali, vou criar agora e nem para pensar em quem a gente está atingindo, né? Isso é muito legal. Tem uma coisa interessante também que eu quero trazer, que na verdade é uma forma de. Claro que nós hoje estamos em uma situação pandêmica, né? Mas o quanto o teatro ele é desvalorizado, né? Eu gostaria de trazer esse pensamento, porque claro que toda expressão artística é muito válida, e hoje a gente tem umas mais valorizadas que outras, também faz parte, mas o teatro ele tem essa relação, né, com as pessoas, de eu terminar de assistir a peça e eu poder trocar um olhar com o ator, com talvez o produtor ou o diretor do espetáculo e falar alguma coisa com ele, trocar aquela ideia. E isso é uma coisa que eu vejo que faz muita diferença, né? Do teatro, uma das diferenças que eu mais me encanto é essa oportunidade de estarmos ali realmente ao vivo, né? Praticamente tocando o público, né? Como é que vocês acham? Se vocês concordam, se vocês É discordam? que travou. Travou. Agora voltou. Tinha travado, a gente não sabia se estava falando ainda, se tinha terminado. Tu quis dizer do Eu nosso falei da questão contato da com. eu quis falar da questão da valorização do teatro, né? De quanto o teatro ele tem um sentido muito bacana, que é esse contato que nós temos com o público, de trocar até uma ideia após, claro, nada muito aprofundado, porque é tudo muito corrido, né? Mas ter esse ao vivo ali, trocar os olhares com o público, e o Ah, quanto isso é é, desvalorizado hoje em dia, né? sim, eu acho que a gente vive num momento hoje que é tudo é internet, tudo é vídeo, são coisas que a gente não precisa sair de casa, né, para ir assistir. Tanto é que agora, com o começo da pandemia, né, ainda piorou ainda mais, que as pessoas não querem sair de casa mesmo, né, por medo. Mas E o agora até é teatro é uma necessário, né? É questão uma coisa que é importante a gente deixar claro, né? de quê? Deu uma travadinha. Não, que agora é necessário, realmente é uma coisa que a gente Sim, tem, agora não né? tem que sair de casa mesmo. Agora tem que ficar Agora não pode fique em mesmo. casa. Se você está nos É. ouvindo e nos assistindo, fique em casa. A Mas gente, assim, a Tá gente, nos ouvindo na rua, já corre pra casa. o problema não é a necessidade, né? Porque hoje nós temos a necessidade de ficar em casa. Mas quando a gente não tinha, quando a gente podia, essa é a questão, né? A gente não valoriza. Talvez seja interessante este momento de pandemia a gente começar a valorizar mais o teatro. A pensar porque agora não podemos mais nos Exatamente. reunir os amigos, reunir os familiares, porque como a própria peça Procura da Felicidade é uma peça para reunir os familiares, né? Eu acho que agora a gente tá percebendo ainda mais que
diversas coisas que a gente deixava de fazer antes, que agora a gente pensa, bah, eu queria ter feito muito mais, né? Que é tipo, por exemplo, sair de casa para ver os amigos, que é ver as pessoas, né? Que às vezes a gente só quer ficar em casa, às vezes nos convidam para ir no lugar e a gente só fala não, não, não. E agora a gente tá louco pra sair de casa e não pode. Então a gente está dando valor para diversas coisas, né? E teatro é uma delas. Muitas pessoas não iam antes, mas aposto que hoje muita gente queria estar assistindo uma peça de teatro ao vivo. O teatro, ele é uma coisa, é muito diferente, entendeu? Acho que de qualquer outra coisa, porque ele é único, ele não é que nem um filme que, tipo, todo mundo vai ver a mesma coisa que tu está vendo. O teatro, ele pode ser, tipo, uma peça pode ser só aquela ali que vai ser daquele jeito, entendeu? Porque, tipo, vai ter um improviso, vai ter uma piada de improviso, vai ter uma pessoa na plateia rindo que tu vai brincar com ela que tu nunca brincou. Então, cada peça é única, cada apresentação é única, cada apresentação é diferente da outra. Então, todo aquele sentimento que a gente está tendo na hora do palco, a gente consegue passar para quem está sentado na nossa frente, nos assistindo. Para mim, o teatro é muito surreal, assim. Para mim, é a melhor coisa que já Já que o Léo fez essa comparação aí com o cinema, né? Tem algumas linhas de pensamento, assim, falando, cinema, ou até se tu tá ouvindo uma música gravada, que tu tá ali, tu tá consumindo um retrato do passado, né? É uma coisa que já aconteceu, ela já foi gravada e tu sempre vai ver a mesma coisa. Se tu, falando em filme, tu vai no cinema hoje, se tu for no cinema, no caso não vai porque tá fechado. Se tu vai no cinema e daí na semana que vem tu vai ver um filme de novo, tu vai ver o mesmo filme. É o mesmo filme. Se uma outra pessoa do outro lado do mundo for no cinema um mês depois assistir esse mesmo filme, ela vai assistir esse mesmo filme. E com o teatro, não. Tu nunca vai ver a mesma peça, porque sempre vai ser alguma coisa diferente. Tu vai lá, tu vai assistir a peça e no outro dia tal ator não se sentiu bem, ele deu uma fala diferente, ele estava atuando de um modo diferente. Alguém não pôde ir, teve que ser substituído. Então, são N coisas que podem acontecer durante uma peça de teatro que sempre vão fazer aquela experiência que tu está tendo ser única. Tu nunca vai ter a mesma experiência várias vezes. Inclusive, até, bom, eu e o Léo, da época que nós fazíamos stand-up, né? Nós fazíamos comédia fora do eixo espírita, assim, a gente ia muito ver peças, assim, e a gente viu muitas vezes a mesma apresentação. E era sempre diferente, sempre mudava alguma coisa, era um trejeito que o ator fazia, era uma entonação que ele fazia diferente, era, que nem o Léo falou, era voltado em comédia, né? Então, ele brincava com alguma pessoa da plateia de um modo diferente, uma outra pessoa. Então, essa é uma peculiaridade muito boa do teatro, que ele nunca vai se repetir da mesma maneira que tu viu antes. Tu sempre vai ver uma peça nova, tu vai ter uma experiência nova, e isso é muito, não sei, é muito gostoso, assim, tu ter essas várias experiências, assim. Eu tenho um exemplo muito legal, muito engraçado, que há uns 2 anos atrás eu trabalhava como elenco de apoio e produtor de uma peça com o pessoal do Pretinho Básico, que era Alcemar e a Mascada Perdida. O Gabriel também trabalhou um tempo comigo. E todo final de semana a gente fazia quase 3 apresentações durante todo o Rio Grande do Sul. E teve uma vez que aconteceu uma coisa que foi única, que assim, o teatro veio abaixo de tanto rir. Um dos personagens entrou em cena e não encaixou a dentadura direito do personagem. No meio da fala dele, a dentadura caiu no chão. Só que acontece, esse personagem que deixou a dentadura cair no chão, ele não tinha braço. Então ele ficou olhando para a dentadura e ele não podia pegar a dentadura, velho. Então ele tentou ficar pegando com a boca mesmo no chão. E, cara, o teatro veio abaixo, foi muito engraçado, cara. Então, tipo, quem tava nesse dia nunca mais vai ver isso, porque foi uma coisa assim, ó, que aconteceu, não estava planejado, e todo mundo riu muito. Tipo, nós, todos os atores rindo em cena, nós da produção, atrás do palco, rindo pra caramba. Então, tipo, uma coisa que
cara, uma vez ou outra vai acontecer uma coisa que nunca acontece, então por isso que é tão único. Com certeza. Essa é uma das experiências que a gente tira, né, na ida ao teatro. Eu tento acompanhar, que eu tô meio distante do celular, não consigo ver todos os comentários, mas a tia Carla fez um comentário ali que me veio um pensamento, né, de que muitas pessoas que conhecem o teatro, que amam o teatro, ou que já foram algumas vezes como a gente, sempre vai estar naquela questão de quero conhecer, vou ir onde tiver peça, se eu puder, se eu tiver condições eu vou. Mas uma grande maioria das pessoas, elas nunca foram nenhuma vez no teatro. Eu me Ah, recordo, isso. eu me recordo de uma vez que é até engraçado porque a gente se estranha, né? Quando uma pessoa que a gente conhece nunca foi no teatro, assim, a gente está acostumado a ir. E até mesmo talvez seja um ponto interessante da gente se questionar, a gente que gosta e vai no teatro, o quanto a gente está divulgando o teatro e o quanto a gente está convidando as pessoas para o teatro, que às vezes também pode ser falta nossa, né? Que a gente vai e a gente vai só com os mesmos e esquece de convidar os familiares ou convidar outros amigos que mesmo que nunca foram e por isso talvez não tenham uma opinião sobre, né? Possam estar indo e com certeza vão tirar ótimas experiências. E daí a experiência que aconteceu foi o seguinte, né? Um amigo que eu acredito que ele, não sei se ele está ainda conosco, mas eu vi que ele apareceu também nos comentários, e um outro amigo são dois irmãos para mim, eu estava indo assistir o meu primo em Gravataí, no Sesc Gravataí, e daí vamos lá, consegui, inclusive acho que eu consegui o ingresso, não tenho certeza agora. Vamos lá, vamos pro teatro. Eles ficaram meio assim, né? Pro teatro e tal. O que tem melhor para fazer? Ah, não tem. Então vamos lá, vamos. E levei eles. E daí, tá, beleza. Estamos lá esperando para entrar pro teatro. Daqui a pouco um solta, né? Eu nunca fui no teatro. E daí eu fiquei até meio constrangido, né? Sério, nunca foi. Essa é a primeira experiência. E a gente, e é uma coisa que a gente não deveria ter essas reações, né? A gente deveria estar mais acostumado a ir em teatro, a conhecer o teatro, a saber como é que funciona o teatro, né? Talvez falte até mesmo uma divulgação do próprio teatro sobre isso, né? Talvez seja uma coisa elitizada, não sei, né? O que vocês acham? Sim, é muito elitizado. É. Criou-se uma cultura de um teatro muito elitizado no Brasil. Até porque, né, é difícil a gente viver só de teatro. Então, as peças de teatro que, digamos assim, funcionam são peças que elas precisam, entre muitas aspas, né, funcionam, seria, são peças que tem que ter um chamativo muito grande para as pessoas irem. Então, uma peça que tem um ator da Globo, uma peça que tem, que nem o Léo falou, a peça do Pretinho Básico, que era o pessoal que estava na rádio, então era um chamativo muito grande. E, e essas peças, elas ficam caras de se produzir. E uma vez que elas ficam caras de se produzir, elas ficam, o ingresso fica caro porque tem que pagar as contas. E daí é uma bola de neve, e daí pessoas que não têm dinheiro para ir numa peça cara não vão, e daí vão só as pessoas que têm mais dinheiro, e daí as peças ficam caras, cobram mais caro, as pessoas que têm dinheiro para pagar vão, e fica essa cultura de um teatro elitizado, e também custa muito para manter uma casa de teatro, né? Então, são vários custos que até as leis de incentivo muitas vezes ignoram, porque não é uma forma de arte que dá um retorno tão grande quanto dava antigamente, né? Então, e daí, bom, a gente já teve essa experiência, né? A gente tem que correr atrás tudo sozinho, né? Então, a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso para conseguir produzir a peça bom, quando a gente faz o cálculo de quanto tem que sair o ingresso, a gente está chorando, assim, meu Deus, nossa, está muito caro, a gente não pode cobrar mais que isso, não, não. A gente quer que as pessoas vá, nem todo mundo vai ter dinheiro para pagar isso.
e é um negócio que nos preocupa bastante, assim. E, e é uma cultura que foi se elitizando bastante, até por isso, né? Porque são poucas pessoas que vão e logo precisa se cobrar mais. Porque tem muitas contas por trás do teatro que a gente não sabe, né? Por exemplo, tu vai pegar um teatro grande para alugar, meu, é 4.000 o aluguel do teatro, cara. Pensa, 4.000, aí tu tem mais tu tem que pagar a equipe de som, né, os trabalhadores que estão ali, aí tu paga cada um deles, tu paga a equipe que está fazendo a luz, tu paga os aparelhos de luz e som. É bem isso que a Cris está falando, sim. É exatamente isso que a Cris está falando. Tem o teatro, tem o elenco, tem elenco de apoio, tem os objetos de cena que a gente tem que arranjar também, comprar ou alugar, tem as outras equipes, tem para fazer o ingresso a gente tem que pagar, né? Porque a gente tem que mandar numa gráfica para imprimir e são todas essas coisas que fazem cada vez ficar mais caro, né? E eu acho que como ele vai ficando mais caro, é por isso que as pessoas de classes mais baixas, assim, digamos, não vão tanto ao teatro, porque é um investimento, né? Tu tá gastando teu dinheiro ali, é um investimento. E tu nem sempre tu sabe se vai valer a pena esse investimento. E isso é um peso muito grande, porque comparando, né, teatro com cinema, tu vai no cinema, tu mais ou menos tu já sabe que aquele filme vai ser bom, porque tá dando propaganda na TV, eu vi o trailer e eu achei legal, e tem um monte de gente falando e eu achei legal. E, bom, o acesso é muito maior também, né? E daí é um investimento mais seguro. A pessoa vai lá no cinema, paga seu ingresso e assiste o filme e se diverte. E daí e com o teatro tem sempre esse risco, né? De eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se vou me divertir, ou a pessoa já vai com eu acho chato o teatro. E são todos esses fatores que vão colaborando para talvez o teatro ser alguma coisa mais de nicho, talvez, assim, pondo em palavras. Eu. Mandando um abraço pro pessoal que está aí comentando, um abraço para a Cris, um abraço para o Renan, que falou que a gente é top, e ele também é top, sempre nos apoiou muito. A Cris também sempre nos apoiou muito. O pessoal do Ânimo Lumo também, que chegou aí, um abraço para vocês, eu adoro vocês, hein? E desculpa aí que o pessoal... Tá muito rápido os comentários. O pessoal mandou um monte de comentário, tá difícil de muito acompanhar. rápido. Mas essa pergunta do Renan, se tivesse mais gente consumindo teatro, ia conseguir baratear? Sim, ia conseguir baratear muito, porque, bom, quanto mais gente consumindo, menor a gente consegue cobrar o ingresso e logo fica mais acessível, a gente consegue pagar as nossas contas e as coisas vão se balanceando melhor, né? Deixa eu falar um negócio. Teve alguns comentários ali dizendo que teatro é caro, sim. Tem muitos artistas, né, que nem o Gabriel falou na fala dele ali, que hoje em dia as pessoas só vão no teatro assistir quem já está famoso. Quem não está famoso, as pessoas não querem dar essa chance. E só falando sobre o preço do ingresso, quem já é famoso geralmente costuma assim cobrar caro, né? Daí o ingresso vai lá para 150, vai para R$100, R$80. Nós aqui que estamos fazendo ali estamos, vamos dizer assim, no início, nosso ingresso é super barato, vai de R$20, R$15, R$10. Esse ano a gente estava no início do ano preparando uma peça a R$15 só o ingresso. Então, se tu pesquisar bastante esses artistas iniciantes, tu vai ver que o ingresso é bem baratinho. Pois é, isso é uma coisa que eu ia comentar também, que é a questão da nossa percepção de valor, né? E também quero comentar dessa questão que eu não li, mas que bom que tu trouxe do Renan. E, primeiro, o teatro, ele se torna caro dependendo de muitos fatores, como alguns que a gente citou. Mas a gente encontra, sim, muitos grupos, muitos coletivos, muitas companhias de teatro que têm valores super acessíveis, e se a gente for comparar com diversas outras contas que a gente possa fazer durante o mês, a gente com certeza conseguiria assistir no mínimo uma peça por mês. Sim, conseguiríamos achar, principalmente morando perto da capital, pessoal. E outro fator é a questão do Renan. Sim, em parte, Renan. O Gabriel trouxe
uma percepção de que com mais pessoas indo, nós teríamos mais garantia dos valores e nós conseguiríamos diminuir, mas também existe um fator que o teatro tem um limitante, né? Se o nosso teatro que nós estivermos tem 200 cadeiras, nós temos 200 cadeiras para vender, né? Então a gente tem essa questão e os nossos gastos, eles não são parciais como o número de cadeiras, são inteiros, né? Então eu não pago parte se 10 cadeiras forem ocupadas, eu pago 10 cadeiras, 10% das cadeiras para o iluminador, para o técnico disso, ou para o figurino, eu tenho que pagar o figurino cheio. O que nos falta é uma questão muito maior, que é dos apoios ou patrocínios, né? Então, a gente precisa mais que empresas invistam em teatro, para que a gente consiga, sim, diminuir o valor do ingresso. Então, a gente consegue diminuir o valor do ingresso com mais pessoas indo? Consegue. Mas se a gente tiver mais empresas apoiando arte, apoiando teatro, a gente conseguiria chegar até mesmo à gratuidade do espetáculo. Mas já entrando nessa questão de perguntas e respostas, a gente vai entrar no momento perguntas da galera, que eu nem sei que hora é agora, mas acho que dá tempo sim. Então, vamos para o momento perguntas da galera. Agora parece que eu clico num botão aqui e leio as perguntas. Olha que louco. Eu clico numa... Ó, tem uma pergunta aqui da Bárbara. Eu tenho que chegar perto porque eu sou meio cego, gente. Na opinião de vocês, qual será o cenário teatral pós-pandemia? Olha, eu espero que tenha um estouro aí, que a galera vai ficar com saudade de se relacionar com os outros e vai todo mundo ir voltar pro teatro, assim, para ver coisa ao vivo, para essas coisas, assim. Eu espero que dê um estourinho aí na hora que voltar. Quando tiver tudo completamente seguro. Eu acho também, que depois que tudo tiver realmente seguro, depois que normalizar, depois que tiver vacina e tudo mais, daí sim a galera vai se sentir tranquila de sair. Agora, tipo, voltando agora, como está acontecendo ali em Canoas, que tem já bares de comédia abrindo, a galera está indo assistir já os shows, eu acredito que não, se a gente voltasse hoje em Porto Alegre, né, a abrir as casas de teatro ali, 50%, eu acho que ia ser mais difícil da galera ir. Óbvio que eu acho que a gente que já era do meio do teatro, eu acho que a gente vai conseguir, mas quem é novo, que nunca foi, eu acho que é muito difícil. E agora? Eu acredito que seja por aí, né? A gente tem que, como eu disse, valorizar mais o teatro. Se você nunca assistiu uma peça teatral, se você nunca foi num teatro, né, incentive as pessoas, convide as pessoas a irem, que eu acho que é muito, muito importante, dentro da segurança pública, claro, né? Se tivermos segurança para isso, a gente deve ir sim e deve valorizar mais o teatro, porque como a gente comentou, é uma oportunidade única, vamos dizer assim, porque cada espetáculo é uma experiência, é uma realização, é uma percepção diferente. Talvez até o lugar onde a gente sente nos provoque uma reflexão diferenciada. Acho isso muito bacana também, dentro da possibilidade do teatro. Aqui a gente também tem umas perguntas que o pessoal mandou nos stories, que a gente deixou aqui ontem, e também no e-mail, que a gente envia um e-mail para a nossa lista de newsletter. Então, se você não é inscrito, entra no site, tá? O link na bio aqui também do Instagram. Instagram é ótimo. E vocês podem estar lá se inscrevendo, coloca o e-mail de vocês lá. Conheço o Teatro São Pedro. Tem teatros mais acessíveis? Eu não entendi exatamente essa pergunta. Não sei se estão dizendo que o Teatro São Pedro de Porto Alegre, é acessível ou seria caro, e se tem outros teatros acessíveis. Pode repetir, mas tem teatros acessíveis. Não deu para entender, deu uma cortada. A pergunta é, conheço o Teatro São Pedro. Tem teatros mais acessíveis? Acho que é isso. O Teatro São Pedro é caro e se existe outros teatros acessíveis. São Pedro, o Teatro São Pedro... Pode falar. O Teatro São Pedro, ele é um desses exemplos que a gente citou, né? Ele é um teatro muito grande e é um prédio bem antigo, então ele custa bem caro para fazer a manutenção.
E logo isso vai encarecendo o aluguel, e como encarece o aluguel, só peças bem grandes conseguem ir, e daí elas têm que cobrar mais para suprir o aluguel, e no caso resulta nesse ingresso mais caro. Então, sim, por exemplo, eu nunca fui numa peça no Teatro São Pedro, porque eu nunca encontrei uma peça que fosse acessível para eu ir. Mas tem alguns outros teatros ali naquela região do centro que são mais acessíveis, sim. Eu fui no São Pedro, mas foi de graça, então. Só por isso que eu fui. Deixa eu explicar Naquela uma época. questão a respeito disso. É que a gente tem uma visão também, o público, quem mandou a pergunta provavelmente, tem uma visão parcial de como é o teatro. Né? Não existem teatros, os padrões de locação de teatro não são iguais, os mesmos. Né? Existem teatros com procedimentos X, Y e Z. E o Teatro São Pedro, por exemplo, ele tem um processo de um edital e de toda uma questão que geralmente acaba, assim, valorizando só peças de pessoas que são mais famosas. E pode sair até gratuito para as pessoas produzirem teatro lá. Então, ele é caro, depende, mas a questão é que ele é exclusivista, assim, tá? E tem outros teatros que se tu tiver 5 mil no bolso, tu loca ele. Tem outros que tu precisa passar por edital. Então, é mais difícil. Eu, como produtor, eu sei como é difícil encontrar um teatro que a gente consiga entrar em todas as regras e ter o dinheiro para pagar. Tem uma outra perguntinha aqui que surgiu do pessoal do Insta, vamos ver, aos nossos amigos. Para atrair Um empresas e abraço, patrocínio... Oi? um abraço pra Carla aí, que ela pediu um abraço. Ela tá emocionada ali. Pronto. Um abraço. Ó, a pergunta, para atrair empresas e patrocínio, precisaria pensar em algo como merchandise ou propaganda. Claro que tudo tem dois lados, né? Se eu pago por algo, eu tenho que ganhar algo com isso, né? Isso é um processo mercantil, vamos dizer, de qualquer coisa. E sim, as peças teatrais, elas, como qualquer outra, tem que ter algo de retorno para o investidor, né? Para o patrocínio. E acredito que o que a gente precise mais não digo em mexer em questões de roteiro, como o merchandise, mas é que tudo vai depender do patrocinador também, né? É uma questão bem complicada, a gente deveria conversar bastante para ver aonde que a gente consegue encaixar um merchandise, ou então, como é geralmente de costume, a gente faz divulgações da empresa antes e depois da peça, e antes, no caso também, das divulgações até o dia do espetáculo. Não sei se ficou claro para o pessoal. Eu vou para a próxima pergunta. O teatro continua tendo o mesmo significado que tinha quando começaram? Ó, essa é para vocês. O Como é que é o teatro seguinte? Pode repetir? Desculpa. o, o, o teatro continua tendo o mesmo significado que tinham quando começaram? Não, porque foi mais ou menos o que eu falei no início da live, que no início é uma coisa muito mais inocente, né? A gente, quando a gente começou a apresentar na Casa Espírita, a gente começou também a apresentar fora da Casa Espírita simultaneamente. Como na Casa Espírita a gente fazia peça espírita e fora da Casa Espírita a gente fazia só a comédia, né? Não espírita. Então as primeiras apresentações a gente foi entendendo só depois o que a gente estava fazendo realmente. Então óbvio, a gente escrevia o nosso roteiro, a gente subia lá e fazia a nossa peça, mas só depois a gente parava para pensar no quão realmente era grandioso, o tamanho da importância do que a gente está falando, né? Do que a gente está passando. É aquilo que a gente sempre fala do exemplo, né? A gente tem que ter noção do que aquilo que a gente está falando em cima do palco é meio que um professor, assim, né? Tu tem que ter a noção de que tu não pode ensinar alguma coisa errada. Porque se passar alguma coisa errada, a pessoa vai sair de lá achando que aquilo ali é certo, né? Então,
a gente está passando uma mensagem, é a mesma coisa que a gente estivesse ensinando alguém. Então, acho que esse é o tamanho da importância, né? A gente tem que cuidar muito bem o que a gente fala, a gente tem que cuidar da mensagem que a gente está passando. A mesma coisa, acredito que seja para o cinema, para filme, para tudo quanto é tipo de arte que tu vai produzir, vai fazer, tu tem que ter noção da importância do que tu está falando, do teu trabalho. Então, o teatro ele foi crescendo de importância para nós ao longo do tempo, de quanto mais peça a gente estava fazendo, de quanto mais roteiro a gente estava escrevendo. Então, para mim, acredito que para ti também a gente foi evoluindo, né, nessa questão. Essa questão de se o teatro significa outra coisa, sim, eu concordo com tudo isso que o Léo falou, só que numa questão mais pragmática, uma questão mais realista, uma questão mais direta, digamos assim, sim, o teatro muda um pouco de significado porque a gente tem que pagar nossas contas, sendo bem direto. Tipo, assim, a gente ama fazer, é um trabalho incrível, é uma forma de arte, mas a gente tem que ter em mente de que também é o nosso trabalho. Então, a gente está fazendo isso também porque a gente precisa de um retorno para a gente conseguir se manter. De novo, a gente ama fazer, é um trabalho incrível, mas também tem esse lado de que a gente tem que fazer isso ser um provedor para a gente, porque é o nosso trabalho, assim, esse pensamento de ficar muito idealista, digamos assim, nossa, que muita gente também fala assim, né? Nossa, adoro teatro, o teatro é lindo, não sei o que, a pessoa nunca foi no teatro, nunca pagou uma peça de teatro, assim, sabe? E nesse sentido que eu quero dizer de valorizar mais o trabalho do artista mesmo, tem que mudar um pouco. Muito bom. O nosso tempo tá se esgotando, mas eu tenho uma pergunta bem bacana aqui, que qual conselho vocês dariam para quem quer começar no teatro? E Qual aí, conselho pessoal? que a gente dá para quem quer começar? Para quem quer começar no teatro? Isso? Tá. Pode ser? Eu acho que é muito importante tu estudar muito antes o teatro, entendeu? Tipo, hoje se eu fosse poder dar um conselho pro Leonardo ou pro Gabriel lá naquele tempo, antes de começar a fazer peça, é isso. É tipo, estuda mais, ter noção dessa importância que eu tinha mencionado antes, ter mais tempo, entendeu? Porque às vezes com a gente foi indo meio que assim, foi tudo muito rápido, né? Tipo, a gente colocou em mente que a gente ia fazer aquilo, já surgiu um convite ali, a gente. 20 dias para escrever um roteiro, olha isso, 20 dias para escrever um roteiro, para ensaiar, para subir. Então, tipo, é tudo na correria, entendeu? Então, tipo, eu acho que o conselho que eu dou é não espera as pessoas te convidarem, né? Primeiro esteja preparado, aí depois tu vai atrás para ganhar a oportunidade. É muito importante a gente receber a oportunidade quando a gente está preparado. Porque quando a gente não está preparado, aí dificulta tudo mais. Tu vai ter mais nervosismo, tu vai fazer tudo muito rápido. Às vezes, fazer muito rápido dificulta ainda mais para ti. Então, esse é o conselho. O meu conselho é que eu acho que é um negócio que ele ainda vem antes disso que o Léo falou. Eu acho que o primeiro passo, se tu quer fazer teatro, assistir peça de teatro. Antes de tu te preparar, estudar realmente teatro, história do teatro, tipos de peça, essas coisas assim, antes de tudo isso, assiste peças de teatro. Porque não adianta se tu quer fazer teatro e tu viu muita pouca peça de teatro na vida, tu não vai ter uma referência digamos, dos padrões, não padrões porque a arte do teatro ela é muito ampla, muito aberta, né, e abraça muita coisa, mas são certos mecanismos que tem no teatro que servem só para o teatro, não servem para outras artes, outras
digamos, mídias. Então, é que nem tu quer escrever uma música. Nossa, mas tu nunca ouviu uma música? Tu não sabe não sabe direito um ritmo, um acorde, um refrão, não sabe encaixar muito bem aquilo. Então, ouve muitas músicas para tu ter uma bagagem referencial. Mesma coisa com cinema. Cara, se tu quer fazer um cinema, assiste filme de tudo que tu quer fazer. No teatro, assiste peça boa, assiste peça ruim, assiste peça engraçada, assiste peça triste, Assiste peça dos assiste irmãos tudo Ritter. que tiver de peça. Tudo vai te agregar nessa bagagem mental para tu poder ter as tuas referências. Daí, a partir de tudo aquilo que tu consumiu, tu escolhe as tuas referências e tu consegue te direcionar melhor para onde tu quer ir. Com certeza. Deu uma travadinha, estão aí? Ah, não, tá. Também. Tá certo. Que tá meio travadinho aqui. Mas eu acredito que sejam essas. Se alguém me perguntasse no meio da rua, me pegasse pelo braço e me perguntasse, fala agora o que tu acha, uma opinião para começar no teatro, eu não diria coisa diferente do que vocês. Eu acho que não existe nada mais fundamental do que tu estar por dentro, tu assistir, tu olhar, tu ver, tu conversar, trocar uma ideia com quem tá fazendo e se instruir. Faz curso, tem muito curso muito bacana para iniciar, cursos rápidos, cursos mais demorados com uma produção no final. Então, esse é o caminho. Geralmente não recomendo procurar uma coisa muito grande, com muita técnica, porque é importante a gente ter uma base antes. Então, agora, se você já tem alguma base, já fez algumas apresentações, já mesmo que amadoras, talvez seja interessante já tu procurar algo mais profissional. E estamos nos encerrando, então, nossa live mais que especial. E agradecer a todos que estiveram aí conosco, que conseguiram assistir parcialmente ou que estão desde o início. E lembrar, e também agradecer quem perguntou, seja aqui antes da live, agora na live. Tem um recurso, eu até vou ver melhor como é que funciona esse recurso que eu botei ali, aparece as perguntas. Muito legal isso. Eu acho que eu deixei algumas perguntas para trás, mas infelizmente o nosso horário está acabando. Espero poder fazer outras lives com essa temática. Com os irmãos Ritter, eu não sei se eu vou chamar de novo, né? Mas eu vou ver o que eu posso fazer. A gente tem uma curadoria muito refinada aqui, né? A gente vai fazer uma live lá no nosso perfil, a gente não vai te chamar também. Faz o seguinte, ó. Marca uma live que a gente vai fazer uma no mesmo horário. Tá bom. Então, muito obrigado a todos, muito mesmo do coração. Lembrando que essa live vai estar aqui disponível no IGTV, tem outras lives muito bacanas, inclusive com essas duas figuras aí fantásticas, no nosso IGTV, no nosso YouTube, Produtora Allpor. E agora uns minutinhos, assim, muito breves, guris, para dar um recado final para a galera. E é isso aí. Então, agradecer a todo mundo que nos segue, agradecer a todo mundo que está sempre compartilhando nossas postagens, que está sempre comentando, sempre interagindo, nos ajudando no nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado por estarem aqui assistindo essa live. E um recadinho rápido é aquilo, né? Hoje é dia do teatro, então vamos valorizar essa arte que é tão linda, que é tão importante para muitos artistas, ainda mais nesse momento, que tem muitos que estão sem trabalhar, né? E estão precisando do apoio de vocês. Então, mais uma vez, lembrando que a gente está com um projeto no Catarse, aí nos ajude com a procura da felicidade. Precisamos de doações para podermos, quando a pandemia terminar, voltarmos a fazer a nossa peça Procura da Felicidade, que é uma peça tão linda, tão legal, e ela precisa chegar em muita gente. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas ainda. Então, nos ajudem. Tem o link lá na nossa bio aqui do Irmãos Ritter, lá no link da bio da produtora Allpor também. Então, muito obrigado a todo mundo que comentou. Valeu mesmo, foi bem legal. Aprendi a gostar dessa vida de teatro com 3HM, inclusive. Essa vida de teatro é top, querida, top demais. Sempre, teatro sempre. Não dá dinheiro, mas é legal. Então, valeu, galera. É isso aí, o Léo falou tudo. Então tá. Então respondo pro pessoal antes da gente encerrar, por que acompanhar os trabalhos e as produções da produtora Allpor? Eu já sei, né?
Ah, essa eu Essas gosto. perguntas. Essas perguntas de improviso aí, tá, meu? Acompanha lá, porque os trabalhos são show. Tem a procura da felicidade. Tem a procura da felicidade, entendeu? E tem a procura da E felicidade apoiar também. a arte, um negócio muito importante, apoiar o cenário da arte como um todo. E porque, bom, sem arte, fora da arte não há salvação. Roubando a frase do Espiritismo. Como é que é a frase da ópera, Bruno? A Arte arte é fazer o é bem fazer o através bem dela. através do belo. Olha aí. Graciane Barbosa, tamo junto. Nossa É do senhora, Belo meu. do Graciane? Eu Não sei o que é. adorei, meu. Bom, pessoal, então, muito obrigado pela companhia de vocês, por todos os comentários que deixaram, que eu não consegui ler agora. O Instagram deixa os comentários bem menores aqui na tela, não sei se está no de vocês também. Antes ficava em toda a tela Tá. aqui no. Tá escrito. Ficou bem menor, então não estou ouvindo vocês, mas é isso aí. E muito obrigado novamente a todos, que a gente possa se encontrar numa próxima live aí. E não esqueçam de valorizar o teatro agora, valorizem o teatro, valorizem quando voltar. Lembrando que arte é fazer o bem através do belo. Até mais. Tchau. Falou. Tchauzinho. Obrigado.